estamos falando direto dos estúdios da HIT, na capital paulista, com mais um assunto para a gente conversar. Um livro emocionante que conta a autobiografia de uma comunicadora, pianista, palestrante em várias etapas da vida dela. Mas não há nenhuma receita mágica para a gente desenvolver a autoconfiança, não é? Existem alguns hábitos diários que podem colocá-la no nosso caminho com mais facilidade. E vamos saber dela quais são eles e como eles são explicados no seu livro. Beth Ripoli, tudo bom? Oi, prazer estar aqui, Patrícia. Muito bem-vinda. bem-vinda. Até que enfim te conheci, né? Até que enfim te conheci também. Já estive aqui, você não estava, mas estava agora... de férias, né? Merecida, né? Aí, sim, aí a nossa colega Ana Paula Zílio estava apresentando, foi muito bom, né? realmente. Ah, que legal. E eu queria comentar até que eu tenho aqui atrás de mim esse lindo quadro que é da Elisa Mondé, né? Um beijo para ela, muito maravilhoso esse trabalho. Aliás, um mega trabalho, né? Ah, ela vai ficar feliz. É. Ela vai ficar feliz. Vou até mandar esse link desse programa para ela. Ela vai ficar bem feliz. Acho lindo também. Lindo, nossa, deu vida, né? É, o cenário ficou muito bacana. Ficou muito, muito bonito. Prazer estar aqui, viu? Prazer é todo nosso. E é quando a gente pode partilhar o que há de bom. Pois é. Um mar de más notícias. Então, eu fico muito feliz pelo seu convite. Ah, a gente também. Obrigada. E a autoconfiança, a gente estava até falando aqui, antes de começar o programa, é tudo, né? Eu diria que quando você considera o mal um bem deslocado, prestou atenção? O mal é um bem deslocado. O que seria isso? Você entender que as situações de desafios, que eu não chamo dificuldade, eu chamo situações de desafios. Desafios. Você parar e perguntar, para que eu estou passando por isso agora? O que é que eu tenho que aprender com isso? Que recursos eu tenho para administrar este momento? Você vai considerar aquele momento que está difícil, realmente difícil, mas lá na frente ele vai se transformar num bem. E é isso que eu conto aqui. Porque tem várias passagens da minha vida que qualquer pessoa falava, não vou aguentar. Eu tive uma crise abençoada. Você já viu crise abençoada? Não. Uma doença magnífica? É como eu encaro. Porque aquilo que eu tive quando eu tinha 35 anos, que eu sofri violência doméstica, perdi tudo numa separação, simplesmente porque eu queria virar pianista. O meu ex-marido não concordou, e então eu tive que bater de frente com ele, me defender com individualidade. E ele falou que não... aliás, ele foi até um pouco grosseiro, porque falou, mulher minha não toca na noite, quem toca na noite é biscate. Biscate eu não virei, mas pianista eu já sou. Então, desde muito cedo, eu procuro me fortalecer buscando conhecimento. Porque a autoconfiança, ela vem não só por conta dos seus recursos, mas você aprende com quem sabe mais do que você. Como aprende? Através de livros. Eu leio demais. Através de convenções, congressos, tudo que trate do ser humano, eu estou lá. Então, com o tempo, eu fui tendo uma somatória, umas ferramentas, que parte disso eu trato na minha palestra, que são ferramentas de autodesenvolvimento, ferramentas que desenvolvem a autoconfiança. Eu até brinco, porque tem um exercício que eu dou. Posso fazer aqui? Claro. De autoconfiança? Pode. De autoestima? Deve. Porque assim, não tem dia que você acorda mais ou menos, mais para menos do que para mais? Tem. Todo Quem mundo que tem, não tem né? esse dia? É. Então, nesse dia, você vai ao espelho e resolve falar para você um adjetivo bom de A até Z. Não vai valer se falar assim, eu sou uma anta. Não vale. Tem que ser. Você tem que falar algo coisa de boa. Muito bom. Vamos fazer um joguinho aqui? Assim, de A a Z. Você fala eu... Não, não precisamos fazer tudo. Você fala assim, eu sou. Então, eu vou falar primeiro. Eu sou amável. O que você é com B, Patrícia? Eu sou bondosa. Eu sou carinhosa, com D. Com D, eu sou dedicada. Muito bom. Eu sou elegante. F, eu sou... Ai, meu Deus. Tá fácil. Feliz? Feliz! Você percebeu? À medida que você vai falando isso para você mesmo, você brinca com uma colega, uma amiga, o seu estado interno muda. Não é que vai resolver o seu problema, mas você vai criar uma sinergia dentro de você mesma que vai mudar e você vai ter um outro olhar para o seu problema ou para aquilo que você não está gostando de você naquela hora. Então, funciona, e é um exercício que eu devo a uma amiga psicóloga, Rebeca Fischer. Ela me emprestou para que eu possa pôr na minha palestra.
E isso funciona mesmo? Ele muda a energia e as coisas começam a funcionar melhor na vida? Eu tenho algumas coisas que ajudam, que modificam o estado interno e restabelecem a autoconfiança ou as fortalecem. Uma é esse exercício de autoestima. Porque, gente, qual é o maior de todos os amores, você sabe? O amor próprio tem que ser. O amor por si mesmo, né? Por si mesmo. Aliás, tem uma música maravilhosa que eu sempre toco na palestra, aquela I found the greatest love of all is happening to me. Essa música fala do maior de todos os amores, que é o amor que você tem por você. Então, ame-se. Primeira coisa. Porque se você sabe se amar, você pode amar o seu próximo. Se você não se gosta, como é que você vai gostar dos outros, não é mesmo? Ou da sua vida. É verdade, isso a gente lê bastante por aí e é verdade, né? Enquanto a gente não gosta de si mesma, né? De nós mesmas, a gente nunca vai amar alguém de verdade. Ou fazer alguma coisa. Por exemplo, fazer algo por si mesmo. Devemos cuidar não só do que você pensa, como também do seu corpo. Isso é óbvio. Atualmente está cada vez mais isso, você cuidar do corpo com uma boa alimentação, com exercícios físicos, fundamental. Também cuidar da mente, não ter pensamentos que vão te fazer sentir mal. Por exemplo, o que você acha que vem primeiro, o pensamento ou o sentimento? Em ordem de importância? Não, o que vem primeiro? Você pensa ou sente uma coisa antes? Acho que sinto, né? Você acha que sente? Então, vou te contar uma coisa. Posso? Pode. Assim, eu posso ter raiva do cachorro da minha vizinha que faz xixi na minha porta? Se eu não pensar nisso, eu tenho que lembrar do cachorro, daí eu vou sentir raiva. Portanto, o pensamento vem antes do sentimento. Saudade. Você sente saudade se você não lembrar de alguém ou de uma música? Você pensa e depois sente. Se eu sou a dona do meu sentimento, ou não sou? Claro que sou. O que eu posso optar? Trazer bons pensamentos que não me gerem sentimentos ruins. Veio uma coisa ruim na sua cabeça? Acolhe, vai embora como uma nuvem. E não deixa o pensamento ruim se apossar de você. Isso já vai deixando você num estado pleno de equilíbrio e vai fortalecendo a sua autoconfiança. E o meu livro, inclusive, fala, né? O oxigênio da vida. Vou até mostrar aqui. Se você respirar, você ganha tempo para qualquer situação. É fundamental. A respiração é fundamental para a saúde. A gente respira curto, né? Então, pintou uma situação e não está lhe agradando, para. Respira fundo. Solta, mais umas 3 vezes. Aí você pensa no problema ou na questão. Vai mudar completamente. Quer uma outra dica? Quero. Você sabe como que é, né? Como a gente faz mais ou menos uma coisa, você pode me travar e me parar aqui, tá? Não, senão você não vai ter oportunidade de seguir o que você quer fazer. Uma outra coisa que você pode fazer. Hoje eu não estou bem. Estou de TPM, eu briguei com o meu relacionamento, qualquer coisa assim. Vai para um cantinho e entoa uma música. Aí você vai virar para mim, Patrícia, e falar assim, mas eu não sei cantar, eu sou desafinada. Não é o que a maior parte das pessoas fala? Fala. Pois bem. Muita gente fala. Parabéns a você sabe? Sabe, né? Então, quando você está com um problema e não vê solução, quanto mais você se preocupar, você está pondo mais energia densa, certo? Se você cantar uma canção, estou sugerindo parabéns a você, parabéns a você, mesmo que você não saiba inteira, vai mudar o seu estado interno. Então, você não se deixa tomar por aquela preocupação. Que serve isso? Fortalece sua autoconfiança, porque você não vê o problema como um problema. Você acaba olhando para ele com outros olhos. Que legal isso. É isso que eu partilho. Eu tenho boas notícias a partilhar no Facebook. Eu tenho um programa Sintonia que é só boas notícias. Que, aliás, você também está convidada para ir ao meu programa. Vou com todo o prazer. Vamos lá falar como é que essa coisa da mulher entrevistadora, né? Vou sim, vou com Você começou cedo, eu estou começando meio tarde, mas tudo bem, né? Não, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu também tenho um programa de boas notícias. Você tem? Um quadro no jornal. Sim, qual é? Chama Boa Notícia do Dia. Olha só que bárbaro. Então eu posso trocar com você muita coisa boa. Sim, porque você acredita que quando eu acredito muito nisso, né? Quando a gente vê boas notícias,
muda, o dia muda. Uhum. Eu me nego a de manhã ligar o rádio, se eu estou no carro para ir para ginástica, e começa a dar, porque mataram tantos no Rio de Nossa, Janeiro. eu também. Não. Eu vou ouvir ou música clássica, ou um dos meus CDs, alguma música que alguém me passou, porque tudo influencia no seu estado interno. E quanto mais se recebe mais notícias, quanto mais se deixa entregar por coisas que fazem mal para o seu físico, o seu sistema imunológico abaixa, a sua mente se polui de coisas densas, não tem nem tempo para a espiritualidade, né, que isso é importante também, e não vai rolar. O importante é você ter controle sobre os seus 3 corpos, né? O físico, o mental e o espiritual. Você cuida do seu? Do meu corpo, ultimamente, não muito. Não estou fazendo exercícios. É bom. Mas eu preciso voltar a fazer, porque é fundamental, né? Agora, espiritual sim, mental sim. Que bom. E é muito porque importante. você pensa o seguinte, nós estamos com um carrinho aqui, né? Esse é meu carro, esse é o seu carro, é o nosso corpo físico. É ele que vai nos levar para o futuro. Se você não cuidar dele hoje, como você imagina que ele vai estar lá no futuro? Quebradinho, num ano enferrujado. Então, cuidar é fundamental, cuidar do corpo. Também da alimentação, não é só fazer ginástica. Hoje eu tenho assim, procurado nem como carne vermelha, como sem glúten, com chia, quinoa, tudo coisa boa, para que a minha alimentação seja condizente com a minha cabecinha, né? Eu não posso ter uma cabeça boa e me alimentar mal, né? Sim, é verdade, é verdade, é verdade. E hoje, assim, muita gente se preocupa, né? Você vê a quantidade de academia, com a saúde, né? Nutricionista, você percebeu como aumentou isso? Sim, aumentou muito. E gente falando sobre bem-estar, sobre alimentação saudável, né? Hoje tem muito mais. Eu vou comentar assim. Que eu publiquei nesse meu Boas Notícias um artigo que eu recebi falando das frutas. Posso comentar? Pode. Assim, a gente costuma comer e a sobremesa, às vezes, uma fruta. Isso é um erro. Porque o metabolismo vai digerir a comida de um jeito e a fruta de outro. E um médico provou que se ele faz alimentação com o estômago vazio dos pacientes de câncer, olha só, come a fruta assim, no horário das 10 horas, às 2 da tarde, quando não tem mais, já fez a digestão, ele conseguiu reverter o quadro de câncer. Olha que maravilhoso que pode ser isso. Então, procurar sempre comer a fruta em jejum, do almoço ou do jantar. Ou assim, como lanche da tarde. Lanche da tarde. De manhã, por exemplo, você vai comer pão, sei lá o que você come, e já come a fruta. Eu estou fazendo diferente. Agora eu levanto, tomo um copo d'água, que é a água, partícula de Deus, né? É, sim. A água vai dar aquela... Fiquei a noite inteira sem água. Aí eu como a fruta. Eu pego, leio um pouco de jornal, daí que eu vou tomar o meu café politicamente correto, porque eu deixei até de comer pão integral durante a semana. Eu estou comendo tapioca. Eu também. Que não tem glúten. Eu também, troquei. Não é uma delícia? Estou comendo mandioca, batata doce, tudo coisa saudável. Porque, filha, como é que faz? Eu já tenho o cartão do idoso, faz diferença, né? Como é que eu posso manter se eu não me cuidar? Sério? Mas não parece. O quê? Você falou que tem já o cartão do idoso? Opa! Eu já pago menos cinema. Você parece 20 anos a menos. Obrigado, vai. Muito obrigada. Mas, e assim, já que a gente está falando sobre maturidade e tudo, eu senti em mim que quando a gente conforme a gente vai ficando mais velha, que eu digo mais experiente, por favor, é melhor do que mais velha. A gente vai ficando mais confiante, não é? Olha, eu agora estou num portal, depois eu comento com você, e a frase é assim: a experiência da escola da vida não tem preço. Verdade. Então, não é que a gente vai ficando mais velha, você vai adquirindo mais conhecimento. É o corpo físico que está, logicamente, sujeito às intempéries do tempo. Mas a sua mente, ela vai ficando mais brilhante. Hoje, eu sei muito mais do que eu sabia quando eu tinha 20 anos. 30, 40. Pois é. Você vai reunindo conhecimento se você tiver essa predisposição. Porque cabe a quem, Patrícia? Eu posso mandar você fazer isso? Não. A Fabiana pode mandar? Não. Depende só da a gente mesmo. A autoconfiança também depende só da gente. Verdade, verdade. Bom, eu vou para um pequeno intervalo. Perfeito. Mas a gente volta já já
tá? Falando mais sobre autoconfiança. Não saia daí que é rapidinho, até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Estamos presentes no Brasil todo, em mais 55 países. Hoje, nós estamos conversando com a Beth Ripoli, que é palestrante, é pianista, é apresentadora. E a gente está falando aqui sobre o teu livro, né? Que fala que a autoconfiança é o oxigênio da vida. A gente já começou falando um pouquinho sobre ele, né? Tá aqui. Você trouxe CDs. E tem um CD dentro do livro também. Tem também? Eu me arrisco como compositora e também prestigio alguns grandes compositores. Que legal! Muito legal. E tem uma mudança aí para esse ano, né? Então, Patrícia, eu sou ariana, tá? Eu também. Jura? Que Pronto. dia que você faz aniversário? 16 de abril. Eu sou dia 2. É maravilhoso ser ariano, não é? É. Eu adoro. Por isso que eu tô vendo que a gente tem umas Uma coisas sintonia. parecidas. Então, por ser ariana, assim, eu fui gravar meu primeiro CD com 46 anos. Eu resolvi cantar com 56 anos. E fui escrever o livro depois dos 60. Isso porque eu queria ser bailarina na minha vida. Você percebe que a vida dá voltas, né? Gente. Quando eu nasci, meu pai me chamou de Elizabeth e me deu um piano. Ele queria que eu fosse pianista. E eu falava para minha mãe, quero ser lixeira na rua, mas não quero ser pianista, quero ser bailarina. Aí a vida passa, você fica mais experiente, adquire conhecimento, e eu percebi que o negócio meu era piano. E hoje, eu me sinto muito feliz de ter optado por ser pianista, porque se fosse bailarina, não estava mais dançando, né? Piano eu posso tocar até quando eu quiser. Mas muito interessante isso, teu pai ter falado isso logo quando você Quando eu nasci. nasceu e você negou Neguei. num primeiro momento e depois... Eu fiquei 20 anos sem tocar. Eu não queria. Aí, porque eu tive artrite e depressão, o médico falou, volta a tocar. Por isso que eu chamo de doença abençoada. Porque eu, por conta de estar sentindo os dedos doendo, eu tive que ir lá tocar de novo. Hoje eu tenho 5 pianos, eu adoro o que eu faço. Mas voltando ao que você perguntou, então, depois que eu comecei a cantar, gravei os CDs, esse ano, o que eu vou fazer? Então, tem 2 coisas que eu vou fazer esse ano. E uma, eu queria partilhar com o seu público. Você gostaria de ter uma mega vida? Sim. Um mega relacionamento? Sim. Um mega trabalho? Sim. Um mega salário? Sim. Então, você precisa fazer parte da Mega Model Life. O que é Mega Model Life? É um estilo de vida mega. Chega de coisa ruim, de estar com quem você não quer, de estar num trabalho que você não suporta. A gente tem que fazer tudo com mega paixão, certo? Concordo com você. Então, a Eliane Young e o André Paiva, 2 grandes empresários, o André é sócio lá da Mega, você sabe, a Mega é a agência de modelos, né? Sei, então, conheço. Eles trabalharam até agora, esse ano todo, em cima de um portal que foi lançado a semana passada. É o portal da Mega Model Life. E você fala assim, mas portal, mais um? Não, não será mais um. Porque lá vai ter todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Física, mental, de trabalho, profissional, empreendedorismo, tudo que você quiser. E você passa a assistir. Hoje você está afim de aprender alguma coisa sobre a sua alimentação. Está lá a pessoa que pode te orientar. Hoje você se pergunta, será que eu devia falar inglês? Está lá a aula de inglês. Da minha parte, eu vou estar falando, lógico, sobre experiência de vida, sobre otimismo é pouco. Eu vou falar sobre como as pessoas podem se entusiasmar. Muito mais do que otimista, a gente ser entusiasta pela vida. Então, a minha vida hoje é mega. E eu gostaria que você participasse também desse mega empreendimento Adoraria. na internet. Então, por favor, você quer mostrar? Tem até o site aí. Não sei se é possível mostrar. Sim, Vamos lá. sim, vamos mostrar. E quem quiser participar, como que faz? É só entrar no site Mega Model Life. Simples assim. E lá você vai e ter... aí vários profissionais... eu vou até falar, olha, de alguns. Por exemplo, nós vamos ter... O Wallace Jacinto, ele faz parte da equipe, que ele vai ser o diretor-geral. Mas, porém, tem uma nutróloga jovem, Dani, que estudou nos Estados Unidos. Eu fiquei 1 hora com ela numa reunião. Eu já fiquei encantada. Então, eu vou assistir a recomendação dela lá nesse portal. Depois, nós temos a Rafaela Bacic, que ela vai falar de
maquiagem, de bem-estar, de elegância. Ela é uma jornalista, empresária, tinha programa na AllTV também, é uma youtuber super seguida e agora vai estar com a gente. E falando do lado espiritual, nós temos a Juliana Sato, que ela tem assim, ela vai dar meditação, falar de yoga, uma série de coisas. Eu não vou citar, por enquanto nós somos 21. E são vídeos? Não, a gente publica semanalmente texto, vídeos, cursos, produtos. Por exemplo, esse livro vai poder ser vendido lá. Vai ter muita coisa que você pode chegar na Mega Model e adquirir, não só de conhecimento, mas coisas que sejam boas para você. Dicas, mas tem tudo. Inclusive, nós estamos com um staff de 21, mas isso vai crescer. Porque nós queremos que mais pessoas participem para que a gente leve mega informação que transforme a vida das pessoas numa mega alegria, num mega equilíbrio. Então, você gostaria que você ótima discutisse. ideia. Estamos também no Facebook, tá? Mega Model Life Facebook. Que legal, é uma ótima ideia. Eu acho muito importante, porque coisas de má notícia já tem os jornais aí para falar. E eu fico feliz que seu programa seja de boa notícia também. Né? Adoro falar. Trazer coisa que a pessoa possa desfrutar, né? Sim, porque assim, é muita notícia ruim, né? É muita notícia. A gente está passando por um momento complicado no país, né? Tem que reconhecer isso, né? Lógico. Mas assim, é bom você parar um pouquinho durante o dia e ver uma notícia boa, não é? Eu acho que essa iniciativa de um portal mega, que vá só tratar de coisas que te façam bem, deve ser assim, referendado e aplaudido. E é uma honra ele estar fazendo parte. Não é? Que legal. Este é um dos meus objetivos desse ano, poder levar mais e mais boas notícias para as pessoas. Você já viu que eu tenho algumas coisinhas para contar, né? E o outro? Esse aí, gente, a minha filha falou que eu sou louca, né? Eu tirei a minha carteira de DRT. Logo depois que eu lancei no fim do ano esse livro, eu fui lá, estudei, fiz aquelas horas que você tem que fazer. Você sabe que é a carteira de DRT? Sei. Para poder fazer curta-metragem, fazer publicidade, até trabalhar em novela. Que às vezes eu mando para o universo assim, será que um dia eu vou trabalhar numa novela? Ainda dá tempo. Pois bem, agora eu virei, de um mês para cá, não é uma garota de propaganda, é uma senhora de propaganda. Eu estou fazendo publicidade. Então, eu já participei dos 53 anos da Ikezaki, que é cosmético, a maior empresa do Brasil que importa. E foi o aniversário, nós ficamos uma noite inteira gravando. E eu apareci lá, eu dancei, eu sorri. Eu estou assim, encantada com essa experiência de estar aparecendo na Globo, no Faustão, na Globo News, em vários lugares, como uma garota de propaganda. Uma senhora de propaganda. Então, isso também já é um outro pilar para esse ano, porque eu só vivo se eu puder sonhar e realizar meus sonhos. Isso é maravilhoso, né? Quem não sonha não vive. E como foi que você se tornou assim? Porque você falou que teve bastante coisas assim, experiências na sua vida, né? Desafios, passou por muita coisa que você não chama de difícil, mas assim, desafios, né? Uhum. Como você conseguiu superar e se tornar uma pessoa assim autoconfiante, sempre para cima? Então, não é à toa. Eu sempre busquei conhecimento. Quando eu passei por uma fase muito difícil, aos 35 anos, que implicava numa separação, embora eu achasse que a família tinha que ser mantida, mas aí eu tive que optar entre ficar doente o resto da minha vida ou me apropriar de mim, ser senhora de mim e ir para frente com os recursos que eu tinha. Na época, eu não tinha tantos recursos, mas aí eu fui fazer curso de programação neurolinguística, que eu estudo há 26 anos, antroposofia, que eu estudo há 26 anos, e constelações familiares, EFT, que é Emotional Freedom Techniques. Procurei profissionais, está vendo isso aqui nesse livro, gente? Ó, vocês estão vendo que tem 2 T's e 2 L's? Eu fui fazer uma consulta com o numerólogo Marco Pucci, que virou meu amigo. E depois que eu pus esse T e pus esse L, o que aconteceu? Virei palestrante com a minha banda de mulheres, escritora, lancei o 5º CD e tenho um programa na TV e agora estou fazendo publicidade. Você acha que mudou depois que eu transformei meu nome? Mudou. Poxa. Eu me consulto todo ano com um astrólogo, Maurício Bernes, que ele me dá os quadrimestres. Não é que ele é vidente, ele não é vidente, é um estudo científico inteligente da posição dos astros.
Você concorda que os astros estavam numa posição quando você nasceu? Quando você nasceu. Então, sim. isso aí vai se repetir em alguns momentos da sua vida. Então, com o Maurício, eu fico sabendo se eu devo fazer tal coisa ou não. E, ó, é impressionante. Então, o que aconteceu? Eu fui, nesta fase que eu tive essa depressão, essa artrite, em vez de eu me acabar, que eu tenho 7 BOs na Delegacia da Mulher, eu falei assim... Meu Deus, você era agredida fisicamente? Não, foi assim, um período bem curto, porque eu quis ser pianista. E ele não concordou. Eu falei, bom, então eu vou tocar minha vida, vou me apropriar de mim. Tanto é que eu fiz uma música chamada Em Nome das Rosas. Rosa não flor, mas rosa mulher. E ela fala da mulher que luta, que ousa e que vence. Fala da mulher calada, contida, danada da vida. Fala da mulher safada. E essa música está aqui nesse CD, ó. Vamos mostrar. Ah, vem junto com o Vem livro. junto. Então, você vê os títulos não aí. mostrou, só um minuto. Desculpa. Se você olhar os títulos Segurar das aqui. músicas, Patrícia, é só para cima. Que legal, que legal. É uma lição de vida mesmo, né? É. E você, daí você estava contando, você teve que registrar 7 boletins de ocorrência. Logo no começo da na Delegacia da Mulher, foi uma das primeiras freguesas. Oh, meu Deus. Mas, por favor, considere isso um desafio, porque olha que maravilha Claro. que me aconteceu depois. Se não tivesse passado por esse período difícil, eu não teria encontrado forças para superar. E não teria hoje assunto para pôr no meu livro. E não faria minhas palestras que ajudam tanta gente, mostrando que a superação depende de você. Adianta eu falar que eu tive um pai ditador, um pai bravo, um pai que me dava mesada, não deixava eu sair, só podia beijar depois de casada. Adianta eu reclamar? Meu pai me fez a mulher que eu sou, porque ele foi rígido, ele me deu limites. Lá na época, eu queria matar meu pai, gente, quando eu tinha 12 anos. Beijar só quando depois... a gente é nova... Não, beijar a só gente... depois de casado, isso aí eu desobedeci, claro, né? Mas, assim, era muito rígido. Por quê? Porque meu pai teve uma irmã que engravidou de um estupro. Então, o que ele fazia comigo? Me protegia. A intenção é positiva. E não tem manual para pais e mães. Hoje, eu reconheço que tudo que meu pai fez que me incomodou, eu agradeço. Pois é. E me deu recurso para chegar e poder estar nesse ponto. Que é outra coisa que vem aí com a experiência de Com a vida. experiência. Agora, né? você tem que aproveitar as oportunidades, né? Por exemplo, fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Vai na internet, tá cheio de coisas que vão te engrandecer. É que eu não quero ficar falando só das coisas que eu me utilizo, porque pode tornar chata a nossa entrevista. Mas, assim, se você for conhecer números de Grabovoi, você já ouviu falar? Não. Eu descobri outro dia. É um sensitivo russo que ele estudou, não a numerologia, ele estudou a energia dos números. E conforme você combina esses números, que tem um protocolo de 3.000 combinações, você atrai o que você quer. Quer um exemplo? Quer. Estava tomando banho e comecei a falar a série. 741-520. 741 é solução imediata. 520 é dinheiro inesperado. Durante o banho, me arrumei, aí fui para o meu escritório. Abri o banco. Tinha 2 dinheiros inesperados, você acredita? Pode imaginar? Então, Meu números Deus. de Grabovoi. Isso é uma coisa que também me fortalece. Porque se eu estou numa rua insegura, eu falo 8888. Proteção. Para ser feliz, 21. E repete, e repete. Outra coisa que eu faço muito é o Ponopono. Você conhece? Não. Nunca ouviu falar? Já ouvi falar, Então mas você não tem, conheço. Você tem que almoçar comigo. Então, Eu sei. qualquer dia que eu vou te Bom. ensinar um... Ou então tá aqui, tá tudo no livro. Tá, tem no livro também. Tá tudo. Claro, todos os recursos que eu vivenciei e que me curaram e que me dão suporte hoje para essa autoconfiança estão no livro. Ele virou um livro de autoajuda, você acredita? E a tua palestra, como é? Então, a palestra, eu trato dos 4 gigantes da alma. Sabe quais são? Quais são? Medo, tristeza, raiva e alegria. Olha, são 3 ruins. 3 ruins e um bom que supera todos. Tanto é que a palestra acaba sendo uma explosão, todo mundo muito feliz. Mas não é que vai ser dramática a minha palestra, nada disso. Por exemplo, eu tive medo do meu pai. Então lá eu estou tratando medo. Eu tive muita tristeza na época da minha separação. Eu tive muita raiva em alguns momentos da minha vida. Só que na palestra eu apresento ferramentas para superar tudo isso. Porque, Patrícia, o equilíbrio da gente vem
quando você adquire conhecimento, sabedoria e tem flexibilidade com as coisas. As pessoas intolerantes, elas não estão no equilíbrio. Quem age está no equilíbrio. Quem reage no trânsito, com as pessoas, dá aquela, né? Essa pessoa não está no equilíbrio. Então, como vai buscar? Através desses recursos que eu estou falando aqui. E tem muitos mais, né? Mas não dá para falar tudo hoje. E aí você fala sobre a raiva, como é que é? A raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Você sabe o que é o medo? Diferente da coragem? Existe uma distância, né? Entre o medo e a coragem. O que é a ação? Porque o que impede você de ter coragem é o medo que te paralisa. Se você partir para a ação, você neutraliza o medo. Então, quando você crê que o medo é um aliado, por exemplo, eu vou ter medo de um prédio no 7º andar. Então, lá eu não vou. Mas considerar o medo um sinal de alerta e conversar com ele, você supera. Vamos falar disso na volta? Vamos. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta falando mais sobre autoconfiança já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre autoconfiança e outras coisinhas mais com a Beth Ripoli, que é palestrante, é apresentadora, é pianista, compositora, escritora. Nossa, muita coisa. Eu gosto de fazer bastante coisa. É bom, né, a gente fazer bastante coisa. Concluindo o que você te perguntou do medo, dos 4 gigantes da alma, repetindo aqui, que seria o medo, a tristeza. A raiva e a alegria, assim, todo sentimento que vem, a gente não pode rejeitar. A gente tem que acolher, tá? Por exemplo, a dor vem, não vem? Que pode causar raiva, ou medo ou tristeza. Se você rechaça a dor, ela fica te assombrando. Se você acolhe a dor daquele e admite, olha no espelho, eu estou com tristeza por causa disso, está me doendo, você ameniza ela. Você vai abrandando e não deixa ela chegar na raiva. Embora a raiva seja importante, também devemos sentir raiva por alguma coisa. Lógico que não é para sair quebrando tudo. Tá com raiva? Pega um travesseiro e soca. Tá? Olha no espelho e fala, tá bom, pus para fora a minha raiva, agora vamos olhar o outro lado. Quantos lados tem uma moeda? 2. 3. Aqui, o outro e este. Então, existe sempre o caminho do meio. Percebe? Verdade. Então, você percebe que tudo isso que eu vou aprendendo é porque eu vou lá buscar? E uma coisa que você estava perguntando da palestra, né? Ela impacta muito as pessoas, porque além de eu tratar dos 4 gigantes da alma, tudo associado a uma música. Por exemplo, quando eu falei lá da tristeza, que eu me separei e tive que começar tudo de novo, eu toco aquela música, começar de novo, só contar comigo. Na hora da alegria, o que as pessoas hoje não sabem fazer? Viver. Então eu falo assim, todo mundo fica em pé, vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. E a palestra é toda conectada com uma música de acordo com o que eu estiver falando. E aí eu trato de uma coisa importante. O que você acha que sustenta o equilíbrio, o bem-estar das pessoas? É uma casa, um namorado, um barco, dinheiro? O que você acha que sustenta? Acredito que nada fora da gente. Tudo que está na gente. Coisas que você pode exercer. Então não pode ser o outro, né? Outra pessoa, não pode ser objetos materiais, dinheiro. Tem que ser a autoconfiança, por exemplo. Ou não? Isso aí, uma das coisas. Então, foi bacana que você falou, é da gente. Antes de eu falar dos 3 pilares, eu queria dizer o seguinte. Tudo que me acontece pertence a mim. Eu não posso atribuir a você algo que me aconteceu. Você não pode atribuir algo da tua vida boa ou ruim à sua produtora. Nada. Tudo que me acontece é fruto das minhas escolhas. E eu que vou arrumar ferramentas para elaborar, expandir ou erradicar. Então, é assim. Falando dos 3 pilares, eu considero isso não é a verdade absoluta, tá? Eu só compartilho o que eu aprendi nos livros e coisas que eu ouvi, gente que sabia muito mais do que eu, que é a liberdade, o compromisso e a escolha. Liberdade é um direito inerente ao homem, mas a gente exerce totalmente a liberdade?
Não, tem coisas que a sociedade, por exemplo, impede, Falou tudo. né? Você pode não ter regra de trânsito? Eu posso ir na rua pelada? Não. Então, você tem leis, regras que você tem que seguir. A gente não tem liberdade para fazer tudo o que quer. Mas, pelo menos, nós estamos no Brasil que tem essa liberdade, que você pode viajar para o norte, para o sul, para o exterior. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma liberdade que eu deixo de cara na palestra é a liberdade do pensar. Essa, todo mundo está com ela. Alguém manda no que você pensa, Patrícia? Ninguém. Então, não dá para discorrer mais, mas falamos do compromisso. Importante ter compromisso. Com o horário, com os seus valores, com a sua verdade. Porque quando você pensa algo, sente diferente, fala o que não pensou e age diferente de tudo isso, o que você causa no seu sistema? Um caos. Desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, você tem que ter coerência entre o que você pensa, fala e faz. Isso é outra coisa que eu desenvolvo. E o último, que é o que pega, a escolha. Você escolhe da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Não é? A vida Escolher é feita de acordar, escolhas, escolher né? dormir, a roupa que... Mas e quando se trata de escolha de vida? Deixar um emprego, casar ou não casar, se separar, ter um filho, não ter um filho. Então, as escolhas, você tem que ponderar perdas e ganhos. Quem quiser saber mais vai ter que ouvir minha palestra, porque lá eu conto tudo. E você dá alguma dica na palestra sobre como fazer as escolhas? Como a gente saber se vai fazer a escolha certa ou errada? Você vai querer que eu conte? Aqui tem um jeito Sim, certo. vamos conto. fazer? Dá tempo, Fabi? Dá, né? Vamos lá. A escolha, eu aprendi assim. Todas as coisas que a gente faz têm perdas e ganhos. Não há nada neste mundo que só perca ou só ganha. Eu estou Sim. aqui, um prazer, mas eu estou deixando de trabalhar, ou estou deixando de estar com meus netos. Sim. Sempre, tudo. Então, quando você tiver que fazer uma escolha, pega um papel, escreva. O que eu perco e o que eu ganho tendo esta atitude ou fazendo este caminho. E outro, o que eu perco e o que eu ganho com essa outra opção. Nem que leve uma semana. Vai pondo lá, eu perco isso, ganho isso, perco isso. Quando você terminar, você olha e vê onde é que você tem mais ganhos. E vai optar por onde você tem mais ganhos. Por quê? Se você escolhe o que você tem perdas, não vai rolar. Porque mesmo na opção que tem mais ganho, na escolha melhor, você vai ter que ralar. Imagine se você escolhe a opção que você tem grandes perdas. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Uma A ótima próxima, dica. não é? Depois você nem precisa de papel mais para escrever perdas e ganhos. Você faz na cabeça. O que eu perco e o que eu ganho. Se bem que é sempre bom escrever, né? Pra gente visualizar bem, Isso é importante também. né? Porque nem sempre a gente tem, né? Um dia eu venho a aqui falar sobre percepção os na canais de cabeça. comunicação, que é uma coisa que eu estudo também, que o homem, ele se comunica pelo olhar, pelo que ele ouve e pelo que ele sente. E não só comunica ao outro, como a si mesmo. Mas isso não vou falar hoje, porque eu queria falar de outra coisa. Mas siga aí o que você tem que me perguntar. Sim, mas dá tempo de falar sobre os exemplos Dá exemplo, você diz, de quem assistiu a palestra? pessoas que assistiram a sua palestra e fizeram alguma mudança na vida. Quando eu falo de pai e de mãe, quem é que não tem algo lá atrás, um ranço, uma pedrinha no sapato com o pai e com a mãe? Fala sério. Todo mundo tem. Então, naquela hora, eu já vejo gente engolindo, mesmo porque eu mostro que eu tinha raiva no meu pai naquela época. Aí, eu transformo. Meu pai hoje é meu ídolo. E as pessoas também depois vêm falar para mim, nossa, eu não percebi que meu pai tinha uma intenção positiva comigo. E já teve gente que largou a cozinha de um spa, que fazia pelo filho, falou assim, não vou cozinhar mais, você vai contratar aqui uma costureira, uma cozinheira, porque eu não quero mais cozinhar, porque ouviu a palestra e percebeu que a gente deve estar numa atividade que tenha paixão, que você tem que se amar e fazer aquilo que você quer, e não ficar servindo ao outro e não saber dizer não. E tem muitos outros casos, né? E quando a gente faz aquilo que ama, sempre sai melhor, não é? Sai tão bem feito porque a gente faz com tanto amor, não é verdade? E uma das coisas que eu amo fazer atualmente é me dedicar, me engajar a coisas sociais, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu tenho Deixa eu mostrar. várias atividades. Associações. A que eu mais me dedico é essa aqui, ó. Esse é o logo que pode ser encontrado no Google. Chama-se Grupo Mulheres do Brasil. O que significa Grupo Mulheres do Brasil? É um grupo que começou com 40 mulheres empoderadas, que faziam alguma coisa, e hoje somos 3.200
que são pessoas engajadas em vários comitês de ajuda ao Brasil. Comitê de Educação, de Saúde, Igualdade Racial, Refugiados, Violência Doméstica. Tem um que chama Voz, que você faz palestra na periferia para levar otimismo para os alunos. Você está convidada a fazer parte. Legal. Hoje está tendo uma reunião na nossa Casa Mulheres do Brasil, que já temos uma casa, em que, das 8 da manhã até as 9, a Luiza Helena Trajano, que é a nossa presidente, e a Sônia Rez, vice-presidente, que era da Dudalina, elas recebem as pessoas novas para falar dos comitês e você conhecer e saber onde que você quer se engajar. Você fala, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, mas se você se inscrever, você vai estar aumentando o número de mulheres que estão nessa proposta. Nós temos umas regras assim, inafiançáveis, inegociáveis. Não se fala de política. Se você chegar lá e falar, eu sou candidato, você está fora. Não é em prol de você mesmo, é em prol da coletividade. Você não vai lá para ganhar alguma coisa. Tudo que você fizer é pro bono. Nós não vamos inventar a roda. A gente vai fazer a roda andar, aquela que já existe. Não tem Amigos do Bem no Nordeste? Tirou 60 mil pessoas da miséria? Nós continuamos a dar apoio, entendeu? Então, estar engajado num projeto social é uma das coisas que acalenta o meu coração. E eu queria te convidar para fazer parte. E todo mundo que faz diz que alegra a alma, né? Melhora a vida, porque te deixa, te faz sentir mais útil, né? Quando eu faço uma palestra voluntária, eu faço para pessoas com câncer, eu faço na periferia, pessoas que não levar ânimo para as pessoas, e elas vêm assim me apertar, nossa, eu aprendi muito com você, o coração não cabe, eu fico até com vontade de chorar, porque é muito bom. Ou quando eu toco uma canção, que eu toque a pessoa, que ela se sinta bem. Então, são pequenos gestos, pequenas atividades que preenchem a gente. E claro que isso vai somar a nossa autoconfiança, não é? Verdade. Vou deixar com você. Ai, obrigada. Você vai fazer parte do nosso Quero grupo. fazer, sim. Muito obrigada. E a Fabi acabou de me avisar que está terminando o tempo. Passou rápido, né? Passou, né? Tem tanta coisa que eu queria ensinar, trocar, partilhar, perguntar. Então, já está convidada a voltar aqui para a gente falar. Sempre que eu tiver uma novidade, eu volto. Como que quem tiver interessado em participar... Eu falo, www.grupo Mulheres do Brasil com este logo, tá, gente? Porque tem vários grupos de mulheres do Brasil que nem são apropriados. É esse logo, mais uma vez. Isso. Grupo Mulheres do Brasil. Faça parte, faça algo pelo seu país, porque quem reclama, clama duas vezes. O que você pede, vai e volta. Reclama, você dobra a meta, né? Então, parar de reclamar e partir para fazer algo. Para fazer alguma coisa. Tanto para você como para o seu país. Tá bom? Muito obrigada, muito Querida, obrigada. esse livro é seu, viu? tá? Ah, obrigada. Depois eu quero um autógrafo aqui, tá bom? Espero que te ajude em alguma coisa. Quer passar redes sociais? Ah, por favor. Então, eu sou uma avó antenada. Eu estou em todas as mídias, tá, gente? Eu estou no YouTube como Beth Ripley, tudo com 2 T's e 2 L's. Eu tenho um mega site. Eu tenho um mega boas notícias a partilhar. Eu tenho Twitter, LinkedIn, Instagram. Pode me seguir. Digitar seu nome já acha É lá. só digitar. Facebook, tenho 3 páginas, fanpage. Então, E para comprar o livro? o livro é só você digitar Autoconfiança, Oxigênio da Vida, que vai aparecer as livrarias online que tem. Tem e-book também na Amazon. Ah, muito Tá tudo obrigada. Convidadíssima a voltar aqui no Análise Direta, tá bom? Patrícia, foi um prazer te conhecer. Prazer e foi eu todo adorei meu, estar aqui, viu? Obrigada, Adorei. Fabiana. Obrigada ao câmera aí. Por favor, eu recebo aqui o meu agradecimento. Foi Muito bom. obrigada. E obrigada a você também. Não se esqueça, entre no facebook.com/programa Análise Direta e também no YouTube. A gente tem o canal do Análise Direta lá. Você pode assistir várias edições do programa e falar com a gente também pelo WhatsApp 11 99224 7760. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.